Oi, meu nome é Suelen. Eu vou iniciar a apresentação do segundo seminário da matéria de sustentabilidade do POSARC e eu vou apresentar sobre a análise do ciclo de vida do LED. Então, um pouquinho sobre o que eu vou falar, como eu vou estruturar a apresentação. Então, primeiro eu vou começar introduzindo um pouco sobre o que é o LED, os conceitos principais, os históricos, propriedades e como isso tudo se encaixa no âmbito ambiental, né? Qual o impacto que ele tem. Depois eu vou explicar realmente sobre a análise do ciclo de vida, então sobre a matéria, desde a parte da matéria-prima, né, da extração da matéria-prima até o fim da vida útil dele, então incluindo a reciclagem. E depois disso a gente vai discutir um pouquinho sobre a influência que tem no impacto ambiental comparado com outras luminárias, né? Com a incandescente e com a fluorescente, que já são bem populares no mercado. Então, começando, o que é o LED? O LED é um diodo emissor de luz. Então, como ele funciona? Por ele ser um diodo, então ele tem duas partes, né? Dentro do chip dele, que é esse pedaço aqui. Então, essa parte aqui é chamada de P e essa parte aqui é chamada de N. Então, uma delas é um anodo, que é o negativo, e a outra é o cátodo, que é o positivo. Então, aqui embaixo, quando tu gera a corrente elétrica, ela vai até aqui, até essa parte, né? E faz com que as moléculas elas se movam e assim gere a luz. E isso é um princípio bem diferente das outras luminárias, das outras formas de lâmpadas, porque as outras elas acabam utilizando o mercúrio, né, a fluorescente, e então é a primeira lâmpada que utiliza um sistema desse. Então aqui do lado dá para ver, essa é a parte que eu vou fazer o sistema de análise de ciclo de vida, que seria o LED. Esse pedacinho aqui fica dentro de uma lâmpada, então ele tem um envelope. E ele tem esse molde de silicone, pode ter outro polímero hoje em dia, que vai revestir, né? Então tem que verificar o sistema óptico dele para funcionar. Ele tem um revestimento de fósforo em cima. E aqui tem esse chip que eu tinha mencionado, que seria esse pedaço aqui, né? Dentro dessa parte aqui, ela tem um substrato. Esse substrato que vai ajudar essa parte a gerar a corrente. Normalmente ele é um substrato de cristal, mas também tem de polímero, tem de alguns tipos de vidro, só que o mais comum é de cristal, e é esse que eu vou trazer a análise do ciclo também. Então, embaixo desse substrato de cristal tem a parte do substrato cerâmico, que é essa base aqui dele. Então, verificando um pouco sobre as luminárias disponíveis no mercado brasileiro. Utilizando o selo Procel, a gente encontra dois tipos de luminárias, né, que seria a tubular, esse tubo aqui, e a de bulbo, né, que é a lâmpada comum. A tubular tem 16 fornecedores e 146 produtos disponíveis, e a de bulbo tem 12 fornecedores com 66 produtos disponíveis. Além dessas catalogadas pelo Procel, ainda se encontram várias formas, vários tipos de iluminação, só que elas não são certificadas, então podem ter perda de qualidade. Eu vou me manter nessas certificadas pelo Procel, que aí elas têm uma parte de qualidade já estabelecida. Então, avaliando todas as características de todas essas luminárias aqui, a gente vê que ela tem uma variação bem grande, tudo depende, elas têm vários tamanhos, várias potências, tudo depende muito de no que você vai querer usar no projeto. Então, você tem desde uma potência de 7 até uma potência de 40, então bem maior, dependendo daquilo que tu quer, né? Então, são lâmpadas maiores, com mais intensidade luminosa ou com menos, então tem até de 560 lumens, e tem umas que vão até 4.600. É a mesma coisa com a questão da eficiência energética, né? A gente vê que as lâmpadas de bulbo têm lâmpadas até com 150 lumens por watt, que é uma eficiência bem boa, comparada até com a fluorescente, que chega em média a 70 lumens por watt. Então, é tudo questão de eficiência, né? Uma coisa que eu quero trazer aqui, destacar a temperatura da cor, né? Ela vai
ela tem 3 tipos, basicamente. Então, quanto maior a temperatura da cor, mais frio é a tonalidade, né? Então, tu vai de uma tonalidade azul, com uma temperatura de cor alta, tonalidade neutra, né? Então, que seria aquela bem branca, e uma já mais amarelada, que ela tem aí uma temperatura de cor mais baixa. Então, depois, mais tarde, eu vou explicar um pouquinho no que isso afeta na parte de fotometria, né? Então, sobre onde você encontra isso na construção civil, você já vê lá em fitas de LED. Então, por exemplo, aqui é um café da Porto Belo, e você já tem esse uso da fita, mas tu também tem a questão da tubular aqui no teto da imagem à direita, e a questão dos bulbos, né? Que tem aqui nessas lâmpadas que são presas nas estantes. Então já é um uso bem intenso que está tendo, né? E com a construção do LED branco, ela realmente deu uma expandida no mercado, né? Então, verificando um pouco dessa questão do histórico, em 1901 surgiu a fluorescente, que ela inovou bastante na questão de iluminação, principalmente porque a incandescente, ela era basicamente transformava energia em calor. Ela convertia muito pouco em luz. Então a fluorescente, ela chega como uma lâmpada super eficiente. Agora, a questão do LED, ele surgiu já desde 1970, que surgiu o primeiro LED, só que ele era vermelho. Então ele tinha um uso muito restrito. Em 1990 surgiu o LED laranja, amarelo e verde, então já formava o semáforo, né? Então ela era usada basicamente para isso. Só nos anos 2000 que surgiu o LED branco. Só que aí a eficiência energética dele era muito baixa, era comparada com uma incandescente, que era 17 lumens por watt. Então isso não era o suficiente para realmente expandir o LED, né? Agora, já em 2010, você consegue um LED com 150 lumen por watt, que é uma eficiência muito boa. Então, a partir dali, até se você olhar, o brasileiro já tem 150 lumen por watt. Então, já existem LEDs no Brasil com esse tipo de eficiência. Então, é só uma questão realmente de avaliar o que está disponível no mercado. Então, para avaliar isso, tem aí a BNT NBR EC 60598, de 2010, que ela vai estabelecer esses registros gerais e ensaios. E lá traz de tudo, desde o início, todos os materiais envolvidos, os parâmetros, os ensaios que tem que ser feito, os padrões de ensaio, tudo depende da luminária que tu vai escolher. Eu só queria ressaltar um pouco essa tabela, que é a de influências nocivas. Então, muitas vezes, o LED ele não atinge o estabelecido pelo fabricante, e várias vezes é porque ele está sendo usado inadequadamente, né? Então, por exemplo, em altas temperaturas, você pode ter uma tensão de operação, uma temperatura de ambiente muito alta, e isso acaba causando problemas no LED. Ele consegue trabalhar de menos 10 graus a 40 graus, então tem uma temperatura, um padrão de temperatura bem grande. Só que mesmo assim pode ultrapassar isso, superaquecer e causar problemas, né? A mesma coisa sobre a questão de limpeza, né? De manutenção, se utilizar desinfetantes, e tudo isso pode causar fissuração, reduzir a resistência. Isso acaba tudo reduzindo o tempo de vida dele. Então aqui eu peguei uma luminária da Philips, que é um dos tipos que tem, e eu utilizei no catálogo de fabricante e peguei uma de 13 watts com 6.500 K de temperatura de cor, que é uma cor azulada. Eu trouxe essa justamente porque um dos estudos que tem dos Estados Unidos tem uma lâmpada Philips muito parecida com essa. Então eu peguei só para explicar mais ou menos como fazer essa correlação entre a CV de lá funcionando para o Brasil, sempre com ressalvas no caso. Só que no caso dessa lâmpada, ela chega a uma frequência de entrada de 50 a 60 Hz, a tensão é de 100 a 240 volts, e o tempo de arranque é de 0,5 segundos, então é um arranque bem rápido. Então, para ela atingir a potência máxima dela, é bem rápido, comparado com outras luminárias. Então, a vida útil dela é de 25 mil horas. Então, tem tubulares que já chegam a 50 mil horas nos Estados Unidos também.
mas aqui no Brasil a maioria ainda é de 25 mil. E ela tem um índice de reprodução de cor, que é esse aqui nos dados técnicos, de 80, que é estipulado por norma. Tu não pode ter um índice de reprodução de cor menor que 80. Então, nesses diagramas, você consegue observar também a questão da refletância, o quanto que ela vai afetar. Então, a questão do teto, da parede, do piso, como essas refletâncias afetam. E tem da luminância, né? Aqui tem uma tabela até de luminância estabelecendo todos os parâmetros. Então, é sempre interessante verificar como seria o comportamento da lâmpada, né? Em diferentes revestimentos. Então, sobre a questão da fotometria, para a mesma lâmpada, como eu falei que a luz dela é mais azulada, você repara que o espectro dela é bem presente no azul, no espectro não visível, principalmente. Então, isso faz com que ela fique com um aspecto mais frio. Agora, uma luminária que tem mais ou menos 3.000 K, ela vai puxar essa curva e vai aumentar aqui nessa parte, nessa linha pontilhada aqui. Então, ela reduz o espectro azul e vai mais para o amarelo. Então, ela tem esse aspecto mais quente da luz, ela fica mais amarelada. Então, no caso, eu utilizei a azul, a mais azulada, principalmente para fazer compatibilização com outro estudo. E outra coisa é que a curva inteira dela sempre fica mais ou menos nesse intervalo de 400 para 700, ou 800, porque essa faixa aqui do verde amarelado é a faixa de maior eficiência energética. Então, porque é o que a gente percebe mais com o olho. Então, normalmente as lâmpadas elas ficam entre esse intervalo. Então, indo para o estudo de caso, foi um estudo realizado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, em 2017, que ele puxava parâmetros até de 2012, 2010, de luminárias. Ele fez uma catalogação bem grande. E lá ele usa esse 3 centímetros de substrato de pastilha de cristal que eu tinha mencionado, que é a base, que eu vou descrever também. O LED é de alto brilho, com 0,5 watt por pacote, né, que seria aquele invólucro dele, né, essa parte aqui, conjunto de LED embalado. E ela tem um peso de 215 gramas, com o envoltório inteiro, né, com o LED inteiro. Então, eu tentei deixar tudo isso, todos os parâmetros são bem parecidos com aquela lâmpada lá que eu mostrei antes. Só que é de uma lâmpada disponível em 2012. Então, é um LED de 2012 que eles usam como parâmetro. Então, a fabricação do LED ela é basicamente dividida em 3 etapas, que é a produção de substrato, que seria essa pastilha de cristal, que é utilizado para ajudar a parte da corrente. Depois de gerar todos esses substratos, vai fazer a matriz de LED, né? Que é a parte realmente que vai gerar eletricidade, os componentes para isso. E depois disso vai ter o conjunto do LED embalado. Então, que vai ter que vão fazer os testes de qualidade e vai gerar para colocar na lâmpada. Então, ele também faz uma comparação com a incandescente, com a fluorescente, que é essa CFL, e também pega uma lâmpada de 2017 para comparar a melhoria que tem o LED. Então dá para reparar que aí tu já consegue 4.000 horas de vida útil. Então aumenta bastante e a escala de impacto reduz muito em questão de sustentabilidade. Então é bem mais ecológico o LED de 2017. Então só sobre a questão ambiental, aqui eu já tinha citado na minha apresentação anterior, mas o LED ele apresenta bem mais metais que uma lâmpada incandescente. Só que isso não significa que o LED é menos sustentável que uma lâmpada incandescente. Muito pelo contrário, como mostram vários estudos, o tempo da incandescente é muito curto. E isso acaba fazendo com que ela perca a eficiência dela. E um grande avanço do LED a partir da fluorescente é por não ter mercúrio na composição, que é muito tóxico. Então, isso ajuda bastante na questão da sustentabilidade. Então, partindo para o ACV, aqui são as etapas que tem no ACV. Então, vem a entrada da matéria-prima. Então, vai entrar tudo que precisa para fazer do elemento. Na parte da fabricação, então, tem a fabricação das pastilhas, né, que vão ser os substratos de cristais. Vai ter a montagem da matriz e vai fazer o LED embalado. Depois de tudo isso, ele vai ser embalado e pronto para ir para o transporte
para ser usado e para ter o descarte e reciclagem. Eu vou detalhar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Então, um pouco sobre a questão da matéria-prima, eu vou descrever esse substrato de cristal que eu mencionei várias vezes. Então, ele usa óxido de alumínio, então é gerado a partir disso, né? É um cristal sintético. E ele utiliza várias ferramentas para corte, né? Então, ele chega a utilizar bastante água no processo, então tem 100 litros de água por pastilha, chega. E usa-se, em média, umas 12 pastilhas por LED. Então, os núcleos eles são cortados, é feito depois aqui uma inspeção óptica no material, né, para verificar. E tudo isso tem esses gastos de energia que são computados no final, né? Então, depois que a pastilha está pronta, você pega e vai fazer a matriz, que é a parte elétrica, né? Então, tu repara que vai ser utilizada aquela pastilha de antes, né, o substrato. Vão verificar se tem defeitos nele, isso já tem uma energia embutida. E depois disso, você vai fazer a parte do P, que é um diodo. Então, ele tem duas partes, que é o P e o N. Então, no P tem prata, usa prata, faz outros materiais inserido para fazer essa parte P. E já gera uma energia embutida. E na parte N também tem o lítio, né? Principalmente é um elemento que aparece bastante. E aqui tem os elementos de entrada. Então, além da energia que tem, que é 2,3 kW por pastilha, você ainda tem o acetona e tem também o fotorresistor. Então, tem vários outros materiais que é utilizado para gerar isso, para gerar esses elementos. Então, indo para a parte de empacotamento e montagem, que é a fase final, né, das 3 etapas de fabricação, é a fase final, em que você vai construir o envoltório do LED. Então, aqui também vai ter energia embutida e tem esse alumina, que seria esse óxido de alumínio. E isso é uma coisa que afeta muito a questão ecológica do LED, porque gasta bastante, afeta bastante a questão ecológica. Então, aqui é descrito todos os processos utilizados, né? É um processo bem complexo, então tem várias coisas que não posso especificar direito, principalmente por causa do tempo, mas tem as lentes, o anelamento, tudo isso com uma energia embutida no final, né? Incluindo a questão do transporte. Eles já embutem essa energia de transporte junto com esses fatores, né? Então, aqui é um quadro geral, só para vocês perceberem. Então, tem o LED, que é gerado, que é azul, porque é por causa da temperatura de cor, que tem 12 unidades, 6 para cada uma das etapas, dos pedaços, né, do P e do N. Então, ficam 12 ao total. Então, aqui, indo já para outra parte, que não apareceu antes, mas tem a questão do transporte. A maior parte dos materiais para o LED, para o empacotamento do LED, ele vem da China, tanto para a Europa como para os Estados Unidos. Então, nesse caso, eles analisam o transporte de mar da China para os Estados Unidos e o transporte de estrada até a loja. Então, eles já embutem isso. Eles não colocam a parte da reciclagem, o transporte até a recicladora, mas que é um dos problemas do trabalho. E aí, considerando o fim da vida, que seria a parte da reciclagem, a maior parte ela acaba indo para o aterro. Então, se perde, só se recicla 20% da lâmpada e do pacote de LED se recicla 30%. O resto é tudo para o aterro. Principalmente porque falta um lugar de descarte. Então, indo para a questão da reciclagem, que tem a ver com o fim da vida, até 98% dos materiais de uma lâmpada de LED podem ser reciclados. Mas o que falta é uma opção de descarte para o LED. Então, ele é jogado muito em lixo comum, o que é um problema muito grande. Então, isso faz com que ele não seja reciclado e que esse material se perca. Tem lugares que já está surgindo, principalmente esse daqui da Reciclos que eu trago, ele traz um material para fazer essa reciclagem do LED. Então, tu coloca numa embalagem e entrega para eles, que eles fazem essa separação e eles enviam para recicladoras. Então, o vidro, o pó, os componentes metálicos e o plástico é tudo reciclado. E aí o que não dá vai para o aterro. Então, é uma outra forma de ver, né? Que ainda não se apresenta aqui no Brasil, ainda
está no início e ainda em outros lugares também. Tanto que nessa pesquisa aqui, só 30% foi reciclado. Então, sobre a questão desse comparativo entre diferentes luminárias, esse trabalho também traz sobre os impactos, né? Impactos de recursos, impactos no ar, na água e no solo. E essa linha azul representa a lâmpada incandescente. Então você vê que a lâmpada incandescente ela acaba sendo muito não ecológica, ela acaba sendo a que mais tem impacto, porque ela tem um descarte muito grande por causa da baixa eficiência dela. Então, mesmo que não tenha muito gasto na parte de realização da lâmpada, tu tem muita energia embutida em outros processos que não aparecem. Então, tirando a incandescente, comparando aí a fluorescente, que é essa linha vermelha, tu repara que comparado com o LED de 2012, que seria mais ou menos uma tecnologia que existe agora no Brasil, ele só perde para a questão do desperdício na terra, que seria no de recursos, então o uso da terra, que seria o problema. Que principalmente é por causa da questão do alumínio, que vem muito alumínio numa lâmpada de LED. E isso acaba fazendo com que ultrapasse. Só que mesmo assim, ainda ela tá bem para dentro e comparado com o de 2017, ela tá menos ainda. Então, para uma lâmpada comparando todas elas, para uma lâmpada de LED, você utilizaria 3 fluorescentes, seria a mesma coisa que umas 3 fluorescentes e 22 incandescentes, o que mostra como ela é eficiente. Então, para concluir, mostra que o LED, mesmo tendo esses mais concentração de metais do que uma incandescente, ela acaba sendo mais ecológica, principalmente por causa do ciclo de vida, que é muito longo, e mesmo considerando toda a energia embutida de transporte e outras etapas, né? Então, ainda a reciclagem é um problema. Então, no estudo, eu quero ressaltar que esse estudo que eu usei como base, e ainda outros que eu olhei, a maioria é realizado nos Estados Unidos ou na Europa. Então, você tem que se avaliar, né? Não, é um defeito, ainda não tem no cenário brasileiro um estudo de ACV do LED completo. Então, tem que observar, tem que fazer essas ressalvas, porque não reflete a realidade brasileira em alguns aspectos, né? A fonte de energia lá é diferente da nossa. Então, é só uma ressalva. Aqui tem as referências, né, do trabalho, e muito obrigada a todos.